No vídeo de hoje a gente vai ver as principais notícias do dia que vão fazer toda a diferença na hora de você investir. Então fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora pro vídeo. Hoje o Ibovespa ele atingiu mais um recorde histórico, batendo 164 mil pontos e quase toda a carteira operou em alta. Isso mostra que o mercado ele tá com um apetite por risco renovado, mesmo com um dado macro um pouco mistos. A alta reflete expectativa global por corte de juros e interesse em risco e demonstra que há confiança por enquanto no ambiente doméstico e corporativo para 2026. Só que vale ficar de olho, o momento é de euforia, mas também exige atenção ao que vem pela frente. Em novembro, a Prio disparou sua produção para cerca de 139 mil barris de óleo equivalentes por dia, um crescimento de 55% em um mês. Isso aconteceu porque a empresa ela completou compra de 40% adicionais do campo peregrino e passou a operar com participação majoritária, ou seja, ela ganhou a escala de produção rapidamente. Essa expansão eleva significativamente o potencial operacional da companhia, mais barris produzidos, mais vendas, e com isso, mais capacidade de gerar caixa. Claro, tem uma ressalva, né? Um dos campos, Albacora Leste, no caso, teve um problema operacional que afetou a produção e depende de reparo, mas no geral, esses resultados ele reforça a tese de que a Prio está crescendo de maneira agressiva e consolidando seu papel no setor de petróleo. Para quem acompanha essa empresa, é um sinal relevante. Já a Vivara, ela continua no radar. Ela reduziu seus estoques no quarto trimestre, o que melhora o caixa. A receita ela deve seguir crescendo, tanto pela marca tradicional quanto pela linha mais acessível, que é a Life. E a margem deve seguir subindo com um mix de produtos mais favoráveis e ganhos de eficiência. Eles estimam que o EBIT de 2025 vai subir e colocar o preço-alvo em R$ 42 por ação no fim de 2026, quase 20% de upside. Além disso, a governança da empresa ela melhorou bastante, com gestão alinhada e foco em execução. Ou seja, mesmo com incertezas macro, a Vivara ela se mostra estruturada. A consultoria Curry divulgou que vai emitir cerca de 16,2 milhões de novas ações numa oferta primária, uma captação estimada de 60 milhões dependendo do preço final. Essa emissão ela vai ser destinada a investidores profissionais, mas quem já tem ações vai ter direito de preferências. Para Curry, faz sentido. A empresa ela anda com resultados fortes, com lançamentos, venda de caixa robusto. Essa grana nova deve servir para compra de terrenos e permitir que a construtora continue crescendo e lançando novos empreendimentos. Mas atenção, emitir ações significa também diluir a participação de acionistas atuais. O mercado ele vai observar se a demanda por imóveis ela continua firme. Se os preços dos créditos dos imóveis apertarem, a estratégia fica mais arriscada. Em resumo, é uma aposta de longo prazo na operação da empresa, com bons fundamentos, mas que depende da execução e do contexto macro. E a Petrobras está dizendo que não está aqui só para gerar lucro, mas para ajudar a empurrar o PIB do Brasil. A CEO da empresa fez essa declaração ao lançar um plano de expansão da refinaria RNest em Pernambuco. A ideia é ampliar a capacidade de refino, gerar mais empregos, ativar fornecedores, arrecadar mais impostos e royalties e com isso dar um impulso real na economia do país. Historicamente, a Petrobras já mostra esse tipo de impacto. Os valores que ela gera via impostos, royalties, pagamentos a fornecedores, salários e investimentos circulam pela economia de várias formas. Então, o recado dela não é só institucional. Faz sentido, né? Quando a Petrobras ela anda bem, o Brasil como economia também tende a sentir. É algo que quem acompanha o setor e o macro fica de olho. A Klabin acaba de concluir uma operação estratégica. A empresa ela criou uma nova SPE florestal no Paraná, apostando 15 mil hectares de terras produtivas. Ela também recebeu 300 milhões em caixa com fechamento de transações. Esse movimento ele serve para transformar parte do portfólio de terras em capital líquido e cria um novo berço imobiliário, reduzindo a dependência exclusiva da celulose e papel. Além disso, a Klabin renovou a diretoria. Uma nova CFO assume em janeiro de 2026, numa reestruturação que pode trazer uma visão diferente de gestão, capitalização e investimentos. Para quem acompanha essa empresa, essa é uma notícia que traz uma expectativa de execução, mas vai depender de como a empresa vai conduzir esse novo capítulo. Agora, no curtíssimo prazo, o Bitcoin ele está consolidando bem estreito ali, ó, entre a faixa dos 92 e 93 mil, depois da recuperação forte que veio das mínimas de 88 mil. O mercado ele está claramente num momento de espera, né, sem um volume reagindo mais ao clima macro, que hoje está um pouco mais adverso a risco, com a SP500 e a Nasdaq no vermelho, né? Enquanto isso, o suporte de 92 mil ele segue forte e a resistência mais imediata fica lá na zona dos 93.200. O rompimento de um desses lados vai definir o próximo movimento. Já quando a gente olha para esses indicadores on-chain, dá para ver que a maioria deles virou para a zona vermelha. Isso mostra queda na atividade da rede, menos demanda, menos liquidez, stablecoins e uma pressão maior no lucro realizado dos traders. Historicamente, quando todos esses sinais se alinham desse jeito, o mercado ele costuma entrar numa fase mais fraca, principalmente se o ambiente macro não estiver oferecendo liquidez. Então, o que o gráfico ele está indicando para a gente é que agora o risco é maior de transição para um ciclo de baixa.
baixa, ou pelo menos por um período mais prolongado de correção. Uma notícia importante que saiu também é que o governo Trump está preparado para discutir com a China se a Nvidia vai poder ou não vender os chips H200 para os Estados Unidos. Esses chips eles são críticos para a aplicação de inteligência artificial e supercomputação. Então essa decisão ela tem um peso geopolítico e econômico. Se os Estados Unidos liberarem as vendas, a Nvidia ela ganha acesso de volta a um mercado enorme. Se não liberarem, reforçam um controle estratégico sobre tecnologias avançadas, mas limitam o faturamento da empresa, né? É um movimento que pode impactar tanto a Nvidia quanto o próprio mercado de IA. Já no mapa de calor de liquidação, dá para ver que o Bitcoin ele tá preso numa zona muito carregada, aqui entre 91.800 e 92.500, que explica esse movimento lateral sem direção. Acima do preço tem bastante liquidez, né, como a gente consegue ver aqui, principalmente entre 93.500 e 97.000. Então, caso o mercado ele ganhe força, essa região ela pode puxar um movimento de stop de shorts e causar um short squeeze. Já abaixo do preço, as áreas mais fortes elas só aparecem perto de 89.000 para 86.000, o que significa que se perder esse suporte atual, o preço ele pode escorregar até um desses níveis. Mas no geral o mercado ele tá comprimido, esperando um gatilho para decidir o próximo movimento. Já olhando os dados on-chain de mercado, o Bitcoin ele tá começando a repetir um comportamento muito parecido com o início de 2022. O preço ele estabilizou acima da média justa do mercado, mas a demanda ela tá enfraquecendo bastante em vários pontos, no spot, nos ETFs e até nos futuros. Ao mesmo tempo, mais de 25% da oferta já tá no prejuízo, o que aumenta a pressão vendedora. Os modelos de risco eles mostram que o preço ele tá afastado das regiões de valor. A gente consegue ver aqui, ó, que ele já caiu para baixo de uma linha que estava servido como suporte para ele já fazia tempo. E as opções estão com volatilidade bem comprimida. Os indicadores eles mostram que o mercado ele tá mais cauteloso do que otimista. Não necessariamente um sinal de reversão imediata, mas mostra que a tendência de alta perdeu força e que o mercado ele tá entrando numa fase mais defensiva. Esse gráfico mostra uma das contradições mais interessantes da economia americana. Enquanto o S&P 500 ele segue numa tendência de alta de décadas, o sentimento do consumidor vem derretendo e ele tá hoje perto das mínimas históricas. Isso revela um deslocamento claro entre Wall Street e a vida real. O mercado ele sobe impulsionado por liquidez, a tecnologia e buybacks, enquanto a população ela sente inflação, custo de vida alto e incerteza econômica. Historicamente, esse tipo de cenário, consumidor pessimista e bolsa forte, costuma durar mais do que a gente imagina e muitas vezes ainda antecede mais alta e não queda. E é um lembrete de que o sentimento negativo não significa topo e que o mercado financeiro se move por forças diferentes do humor da população. Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e até amanhã.